Nesta videoaula, nós iremos verificar o funcionamento de um circuito indireto. A sequência é A+, A-, B+, e B-. O circuito eu já deixei previamente montado. Então nós temos aqui o botão de partida, temos o rolete A1 responsável pelo retorno do atuador A, o rolete A0 responsável pelo avanço do atuador B e o rolete B1 responsável pelo retorno do atuador B. Vamos dar um play e verificar o funcionamento desse circuito. Ele foi elaborado como se fosse um circuito direto. Reparem que o atuador B, no estado de repouso, já começa avançado. Por quê? Porque nós temos o rolete aqui A0 que já inicia pressionado, fazendo com que eu tenha pressão no piloto aqui 14. Por isso o meu atuador B está avançado. Ou seja, a elaboração que nós temos intuitiva para a construção de circuitos diretos não serve para circuitos indiretos. O fato de acontecer pressão no piloto 14 e no piloto 12 é chamado de contrapressão em sistemas pneumáticos. E o que é necessário para estar resolvendo esse problema? Existem pelo menos 3 formas, 2 usuais e uma que não oferece muito segurança, conforme vocês podem verificar na apostila teórica de vocês. Vou estar falando aí das 2 maneiras mais usuais e uma delas no qual oferece mais segurança aos sistemas pneumáticos. Para a edição, temos que sair aqui do modo de simulação. A teoria diz que nós devemos colocar uma válvula 3/2 vias NF em série com o elemento no qual está causando a contrapressão. Neste caso, nós temos o rolete A0. Então, vou deletar a linha que está em série aqui com A0 e colocar uma válvula 3/2 NF em série. Configurá-la para a memória. Colocar o escape de ar. Ou melhor, o silenciador. Colocar em série esta válvula, que é a válvula memória, com o elemento no qual está causando a contrapressão, no caso A0. Então A0 passa a alimentar a minha válvula, que será responsável pelo desbloqueio dessa contrapressão. E a saída da válvula será ligada à pilotagem da válvula de comando. Agora nós devemos analisar a sequência fornecida e verificar quais são os momentos que nós devemos habilitar a nossa válvula memória e em que momento devemos desabilitá-la, ou seja, permito ou não a passagem de ar através de A0. No instante inicial, é interessante aí deixarmos a válvula no estado de repouso, ou seja, normalmente fechada, para que não ocorra a contrapressão. Fazendo uma análise rápida aqui, teremos, ao pressionar o botão de partida, o cilindro A avança, toca em A1. Esse rolete A1 é responsável pelo retorno do atuador B. Repare que nesse momento o atuador A irá retornar. Em contrapartida, eu tenho aqui o meu rolete A0 neste momento sem ar. Por quê? Pelo menos na passagem, na via de saída dele. Porque esse rolete vai estar na posição normalmente fechado, porque o atuador A está ainda retornando. Pelo fato desse atuador ainda estar retornando, essa válvula está como normalmente fechada. E o que acontece?
Então, se eu liberar a minha válvula memória, que está em série como a 0 neste momento, não ocorrerá nenhum tipo de problema com relação à contrapressão, porque a 0 não tem saída de ar comprimido até o retorno do completo do atuador A. Então, eu posso habilitar essa memória através do próprio rolete A1, desta maneira. Então, o que vai acontecer? Assim que tocar em A1, a válvula memória terá um comportamento de uma válvula normalmente aberta, mas não teremos o problema de contrapressão, porque o rolete A0 nesse momento ele está como normalmente fechado. Vamos dar uma olhadinha nisso daí no modo de simulação. Está reclamando que não tem uma conexão aberta, na verdade, porque ainda não completamos o retorno do atuador, no caso o atuador B. Vamos dar um OK. Está perguntando se quer continuar a simulação assim mesmo. OK. Vejam que agora o atuador B está no seu estado de repouso com a haste totalmente retornada. Então, olha só, vamos apertar o botão de partida, o cilindro A vai avançar, toca em A1, retorna e depois do retorno do atuador A, é que eu tenho a habilitação da memória. E quando toca em A0, aí sim eu tenho uma passagem de ar que habilita a memória de comando que está ligado ao atuador B e aí ele avança. Nesse momento, reparem que não acontece o retorno do atuador B, porque mesmo tendo pressão aqui na via 14, quando toca no rolete B1, temos novamente uma contrapressão, que é chamada agora uma contrapressão de retorno. Ou seja, nós tínhamos uma contrapressão de partida, que era com relação a A0, só que na análise de retorno existe também uma contrapressão, porque nós temos aqui o B avançado e o próprio B, na sequência aqui, é responsável pelo retorno dele mesmo. Então, para eliminar essa contrapressão, nós devemos, nesse momento, quando o atuador avança e toca em B1, cortar o rolete A0. E para isso, nós podemos utilizar tranquilamente o rolete B1, que ao mesmo tempo que manda o cilindro retornar, também já fecha a minha válvula memória. Vamos novamente para o modo de edição. Agora, conectar a via 12 à saída de B1 e verificar o funcionamento do circuito. Agora, a reclamação é de linhas sobrepostas, mas isso não causará problema à nossa simulação. Apertar o play. Verifiquem agora A mais, A menos, B mais e B menos. Circuito funcionando adequadamente. Vamos colocar aqui no modo Slow Motion, Options, Simulation. Vou colocar aqui um fator 20. E novamente em modo de simulação. Ok, sim. E agora em Slow Motion. Então, avança, toca em A1, habilita a memória, retorna. O cilindro B avança, toca em B1, que corta a minha memória aqui. Novamente. O corte da memória. Perfeito. E o retorno. Essa é uma técnica utilizada para eliminar contrapressão. Inclusive, deveria ser a técnica mais utilizada no mercado, devido à segurança. E, infelizmente, o que nós encontramos no mercado de trabalho são máquinas ou dispositivos pneumáticos que utilizam de rolete escamoteável para solucionar esse tipo de problema.
Mas assim nós estamos solucionando um problema com um elemento mecânico, que devido ao alto grau de repetibilidade dessa máquina, se assim ela estiver trabalhando, pode causar uma parada da máquina de forma prematura. Mas vamos dar uma olhada em como eliminar a contrapressão utilizando também um rolete escamoteável tido como gatilho. Vamos retornar ao circuito original. Para a utilização do rolete escamoteável, é bastante simples a sua implementação. Basta você colocá-lo no sentido correto de acionamento no elemento no qual está causando a contrapressão, no caso, A0. Então, o A0 agora passa a ser um rolete escamoteável, que é o label. Vamos trocar. Rolete escamoteável. Então, repare que nós temos aqui um rolete escamoteável acionado na ida e na volta do atuador. No nosso caso, é interessante somente acionar esse rolete no retorno do atuador. Vamos colocar aqui, um OK. Um outro ponto muito importante é colocarmos esse rolete de forma milimétrica deslocada do avanço do atuador, ou seja, não pode estar sobreposto à haste do atuador. Vou fazer uma simulação aqui. Ok. Reparem que para a ida não aconteceu o problema, entretanto, para o retorno, sim. Por que isso daí? Justamente pelo motivo no qual eu havia dito anteriormente, que esse rolete, apesar de ser acionado no retorno, ele não pode ficar sobre a haste do atuador. Então, o que nós devemos fazer para solucionar? Clicar aqui no cilindro novamente para editar o label do A0. No caso, o A0 aqui nós temos sobre a haste do atuador, no caso 0, vamos colocar aí, por exemplo, 5 milímetros deslocado. Não sei qual é o limite de simulação aí do FluidSim, o limite mínimo. Vamos colocar 5, OK. E agora, um play novamente. Simular. Tá aí, o circuito funcionou adequadamente. Por quê? Porque agora o A0 ele está deslocado da haste do atuador A. Então, com isso, nós solucionamos o problema também, só que agora utilizando rolete escamoteável. Então, vale lembrar que, pelo menos para este circuito, é interessante utilizar este rolete escamoteável somente no retorno. Então, aqui nós temos acionamento no avanço e no retorno. Vamos voltar aqui nos tipos de acionamento para poder relembrar isso daí. Então tem aqui acionamento no retorno e o rolete escamoteável, no qual é acionado durante um avanço. E com isso nós finalizamos mais uma videoaula, agora trabalhando com técnicas de como eliminar contrapressão, com válvula memória 3/2NF e com a técnica do rolete escamoteável, que é utilizada no mercado, entretanto não oferece confiabilidade e segurança aos circuitos pneumáticos. Existe uma outra técnica no qual você utiliza uma válvula temporizadora NA, que também não traz muita confiabilidade no circuito. Vocês poderão verificar na apostila
e analisar o circuito. Nós finalizamos essa aula e até a próxima, já voltado para a parte elétrica.